moralidade administrativa. Princípio muito importante que vem cada vez mais sendo cobrado em prova de concurso público. A moralidade administrativa nada mais é do que uma exigência para que o agente público atue sempre de boa fé. Muito cuidado, então, a palavra-chave da moralidade pública é a boa fé. É uma exigência que em nosso atuar nós respeitemos cumulativamente. O agente público deve respeitar cumulativamente as leis. Observa que leis no plural, você tem que respeitar todas, os princípios e ainda a ética. Leis, desde a Constituição até o menor regulamento, princípios, tanto os explícitos quanto os implícitos, e a ética. Esse respeito cumulativo dá origem a um termo muito falado e que pouquíssimos procuram saber seu real significado. O cara que trabalha, o sujeito que trabalha, o cidadão que trabalha, respeitando cumulativamente leis, princípios e ética, é o sujeito chamado de probo. É aquele que vai agir dentro de uma probidade, ou seja, ele age dentro da exigência da não corrupção. Obviamente que aquele que em determinado momento desliza, aquele que em determinado momento inobserva uma das três exigências, ou fugindo de leis, princípios ou da própria ética, estará cometendo um ato de improbidade. E estes atos têm sanções previstas tanto no artigo 12 da Lei 8429 de 92, quanto ainda no artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Olha só, observa, se o cidadão é probo, se o cidadão é probo, ele é um sujeito responsável, perfeito? Mas se ele é improbo ou ímprobo, como queiram, ele é um sujeito irresponsável. E quem receberá então, professor, essas sanções? As sanções, o responsável por qualquer ato de improbidade será devidamente punido dentro da previsão legal e dentro da previsão constitucional. E a palavrinha super irresponsável, que está te lembrando aqui como forma de mnemônico, vai fazer com que você não esqueça quais são as 4 sanções previstas na Constituição Federal contra os atos de improbidade. Vamos a elas? A primeira das sanções é chamada suspensão dos direitos políticos. A segunda é a perda do cargo ou da função pública. A terceira, declaração da indisponibilidade de bens. E a última é o ressarcimento ao erário público. Observa o seguinte: para que sejam aplicadas sanções contra qualquer cidadão que comete uma infração, um ato de improbidade, o marco para essa aplicação de sanção é a sentença judicial transitada em julgado. Cuidado! A prova, de certa forma, ela vem para te fragilizar. A prova é composta de muitas questões, 50 questões, 70 questões, 80 questões, dependendo do concurso. No teu momento de cansaço, no teu momento de desatenção, você pode errar e perder uma preciosa questão que pode custar a tua aprovação. Muitas bancas vêm afirmando: todas as sanções contra atos de improbidade ou as sanções contra atos de improbidade só podem ser aplicadas após a sentença judicial transitada em julgado. Obviamente que não. Porque a regra é que uma sanção só pode ser aplicada após a sentença judicial transitar em julgado. Porém, existe uma sanção nesse instante que é possível que seja aplicada antes da sentença. Essa sanção é a declaração da indisponibilidade de bens. Por que a declaração da indisponibilidade de bens pode ser exigida antes da sentença transitar em julgado? Pura e simplesmente para garantir o ressarcimento ao erário. Então, as outras sanções
sempre após, mas a indisponibilidade de bens pode ser antes. Olha só, depois. Indisponibilidade de bens antes para garantir o ressarcimento ao erário. Agora tenha muito cuidado para as observações. Observação 1. A observação 1 é que muitas bancas substituem a palavra suspensão ou a palavra perda pela palavra cassação. Observa o seguinte, se você quiser anotar no teu caderno para que depois você faça uma releitura. A cassação não é punição contra ato de improbidade. Observação 2. Atos de improbidade não são considerados crimes. Observação 3. A ação contra a improbidade chama-se ação civil pública. Logo, ela não tem natureza criminal, ela tem natureza civil. E por último, muito mais importante, muito cuidado que a palavra perda é diferente de afastamento. A perda só pode ser aplicada após a sentença transitar em julgado, mas um afastamento daquele que está sendo investigado é possível antes da sentença para que ele não atrapalhe o processo, não atrapalhe a investigação e o mais importante, ele continua recebendo sua remuneração. Portanto, é possível o afastamento do investigado por improbidade sem o prejuízo de sua remuneração. Tranquilo? Vale lembrar que os atos de probidade estão contidos nos artigos 9º, 10º, 10A e 11 da Lei 8429 de 92. Você tem que lembrar também que hoje sujeito ativo da Lei de Probidade não é apenas a pessoa física, conforme a 8429 de 92. Pode ser considerado também, conforme a Lei 13.846 de 2013, a pessoa jurídica. Perdão, a lei é 12.846 de 2013, ou seja, 8429 de 92 coloca como sujeito ativo apenas a pessoa física. 12.846 de 2013 coloca também como sujeito ativo a pessoa física. Gostaram? Então, muito mais dicas no nosso próximo bloco. No próximo bloco, iremos tratar do princípio caçula dos nossos princípios explícitos da Constituição. Este princípio chama-se princípio da eficiência, o único que foi inserido na Constituição a partir de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 19 de 1998. Fatri Concursos, o tiro certo para a tua aprovação.